Olá, sejam bem-vindos a mais uma live de aquecimento aqui para a Maratona do Emagrecimento, que vai acontecer no dia 12, 14 e 16 de setembro. Mas antes disso, né, antes de chegar esses dias, eu tô fazendo aqui o esquenta da Maratona do Emagrecimento, o aquecimento, né, dessa maratona, que vão ser 3 dias incríveis com conteúdo exclusivo, 3 aulas totalmente exclusivas e liberadas só para quem se inscrever. O link tá lá na bio, quem quiser se inscrever, é um evento online gratuito, você vai ter acesso a materiais também exclusivos, uma comunidade lá no Facebook, onde você pode participar, perguntar, trocar essa ideia comigo, eu vou analisar o seu prato. Enfim, vai ser um evento bem legal, bem direcionado para quem quer emagrecer, muito ou pouco, quem quer perder barriguinha, enfim, falando muito de emagrecimento lá. E só se inscrevam que vai ser muito bom. Quem tá aí no YouTube assistindo essa live gravada, não tô transmitindo ainda ao vivo no YouTube, mas você pode também me seguir aqui nas redes sociais, na página do Facebook e também aqui no Instagram, porque eu tô sempre falando coisas sobre emagrecimento aqui, diariamente, que pode te ajudar. E se inscreve também, tem o link, vou deixar o link dessa live aqui, do evento, abaixo dessa live aqui para você também se inscrever. E antes de começar também, já compartilha essa live com alguém que você sabe que precisa ouvir sobre isso, né, sobre emagrecimento, que você sabe que tá buscando esse objetivo, ajuda aí essa pessoa a conquistar isso, porque aqui com certeza nesses dias de evento você vai sair, você e essa pessoa aí que você acha que precisa ouvir, transformados e muito estou muito disposta a ajudar vocês a conquistarem esse emagrecimento de forma descomplicada e definitiva também. Bom, o tema de que eu vou falar hoje é sobre o básico, né? O básico emagrece, o simples emagrece, o descomplicado emagrece. Como é isso, Alana? Bom, o que você falaria assim, hoje, se você fosse começar a mudar hoje, que seria o mais básico de você fazer, o mais simples de você fazer para você começar a emagrecer? Tem pessoas que falam assim, olha, eu vou emagrecer agora, eu vou começar agora esse processo de emagrecimento, e aí eu tenho que fazer exercício, né? Então já me matriculei lá na academia, 5 vezes por semana eu vou treinar. Aí eu também quero zerar carboidrato, porque eu já ouvi que carboidrato não faz bem, então eu não quero mais comer carboidrato. Que mais? Eu vou procurar receitas saudáveis. Aí sai procurando em tudo quanto é perfil, em tudo quanto é site, no YouTube, as receitas saudáveis para ela conseguir manter o dia a dia dela ali de emagrecimento. Bom, isso tudo são coisas boas de fazer, mas quando a pessoa tá no início e ela esquece do básico, isso não vai pra frente. Você só consegue fazer essas coisas mais avançadas, porque fazer um exercício muitas vezes na semana, pra quem nunca faz, é algo muito mais avançado, né? Ficar fazendo receitas lá que são complicadas, pro seu dia a dia não é tão viável, isso pode fazer você desistir. Então, isso também não é simples, não é básico. Então, esquecer do básico é um erro muito comum que as pessoas cometem. Esquece de fazer o simples e quer fazer o que é mais difícil. Você não pode passar pro mais difícil sem antes fazer o básico e bem feito ainda por cima, né? Tem que estar bem estruturado para que você comece a fazer outras coisas. Um bom exemplo disso é quando você vai construir uma casa. Você vai construir uma casa do zero. Você não tem nada, só tem um terreno lá. Primeira coisa que se faz é estruturar a base dessa casa. Se você não faz uma boa estrutura dessa base, se você não faz uma boa base, dificilmente essa casa vai se sustentar, né? Ou vão ter vários problemas depois que você começar a construir. Então, a primeira coisa que se faz quando você vai construir uma casa é deixar essa base bem feita. Depois que você faz a base, você vai colocando tijolinho por tijolinho, constrói, né? Faz todo esse primeiro andar, segundo, terceiro, sei lá quantos andares tem. Faz a casa toda, depois você faz o acabamento. É assim que se constrói uma casa. O emagrecimento é do mesmo jeito. Se você não forma essa base bem feita, se você não faz nem o simples você faz, a chance que isso tem, né, trazendo isso pro emagrecimento, de desmoronar, é muito grande, porque nem o simples você tá fazendo. Como é que você quer fazer coisas muito mais complicadas? O que acontece quando você faz isso? Frustração, né? Que muitas pessoas passam.
Então, pula etapas achando que isso é muito simples, é muito básico, pra mim, eu já consigo fazer melhor que isso. E aí quer dar um passo maior que a perna e acaba se frustrando porque não consegue fazer. Então, a ideia de falar hoje aqui na live, nessa live do esquenta da maratona, que é muito importante, né? E nada melhor do que falar disso no início, né? Que você precisa fazer coisas básicas para você conseguir depois subir outros degraus e ir fazendo coisas mais avançadas. Bom, então, aí eu pergunto para você, tá aí assistindo, ou você que vai assistir depois e quiser colocar nos comentários, o que seria para você individualmente uma coisa básica de se fazer hoje quando você pensa em emagrecimento? O que seria a coisa mais simples de você começar hoje a fazer? Se tiver alguém aí, Patrícia, seja bem-vinda. Se tiver mais alguém que quiser colocar nos comentários, eu vou olhando aqui e falando com vocês. Deixa eu só olhar aqui. Bom, então, quando você pensa, não sei o que vocês pensam aí ou vão colocar, mas o que eu vejo que muitas pessoas fazem, né, que nessa empolgação de querer emagrecer, muitas vezes acabam partindo para estratégias muito específicas, né, como jejum, o low carb, ou quer fazer uma dieta cetogênica, que são coisas bem específicas que funcionam para determinadas pessoas, mas que, enquanto essa base não estiver bem estruturada, você não consegue fazer. E aí, o que acontece com essa pessoa é que ela sai falando que esse tipo de dieta não funciona. Eu já tentei fazer low carb, para mim não funcionou. Eu já tentei fazer o jejum, para mim isso não funciona para mim. Muitas vezes essas pessoas não estão com a base estruturada. O que é ter a base estruturada? Como é que a pessoa vai pensar em fazer um jejum quando ela nem tem ali uma alimentação de base mais natural, quando ela come muita coisa industrializada, quando ela consome muito açúcar e ela não ajusta pelo menos o mínimo disso? Quando ela vai passar a fazer jejum, é óbvio que ela não vai conseguir passar para frente, porque determinados alimentos vão despertar mais fome nessa pessoa. Então, quando ela ficar mais horas sem comer, ela não vai aguentar, né? Essa sensação de fome para essa pessoa que não tem uma base estruturada, ela vai permanecer por muito mais tempo, vai ser muito mais penoso para essa pessoa concluir isso, né? Continuar nesse processo. Então, se essa base não está ajustada, ela não vai conseguir fazer jejum, low carb ou cetogênica. Porque nem o básico ela faz, nem comer comida de verdade, né? Que é o principal, mais básico de tudo. Quando se fala numa alimentação saudável, uma alimentação para emagrecimento, é a comida de verdade. A comida de verdade é a base de tudo. Não tô nem falando de quantidade, de horário. Isso são coisas que vêm depois. Mas a base precisa ser essa. Então, se a pessoa consome ali na metade do dia dela muita coisa que é industrializada, por exemplo, significa que essa base não tá nada ajustada. Então, ela precisa primeiro arrumar isso para depois, se ela quiser e se for viável, fazer uma estratégia mais específica como essas que eu falei. São alimentos simples, né, do dia a dia. Então, também, falando de coisas básicas, né? Alimentos simples do dia a dia. Se você quiser saber o que é uma coisa mais simples que tem, o ovo, por exemplo, é um alimento que não tem como falar que não é básico, né? A maioria das pessoas gostam e não só por isso, né? É básico, não é você ficar focando em coisas complicadas para fazer, receitas, o ovo, a carne, enfim, tudo que você encontra na natureza, tudo que você encontra ali na peixaria, no açougue, na feira, isso são coisas básicas, isso são alimentos de verdade, né? Diferente de uma coisa que você vai ter que desembalar. E também não falando só disso, né? Como eu acabei de comentar, das receitas. Você utilizar, ficar focando muito em receitinha, é bom, tá? Eu gosto de usar, eu gosto de indicar, eu indico para paciente, no programa lá do Descomplica também. Só que você tem que ter essa noção de que isso não é para você ficar fazendo o tempo todo. Porque tem receitas que, por mais que sejam saudáveis, elas aumentam muito o valor calórico da dieta. Então, isso, independente de ser saudável ou não, vai prejudicar o andamento do emagrecimento.
e outra porque tem coisas que são muito complicadas para você fazer no dia a dia, né? Não se aplica ali na sua rotina, e o que você faz também é desistir, porque ninguém quer ficar perdendo tempo ali, sendo que tem um monte de coisa para fazer, o que a pessoa quer é facilitar. Então, se você pega e quer fazer isso no seu dia a dia, provavelmente você não vai levar isso para frente. Tem coisas estratégicas, receitas estratégicas que você pode usar sim no seu dia a dia, só que são coisas muito simples, né? Como você tempera um tipo de vegetal, como você tempera um tipo de carne, o preparo mais do corte da carne, são coisas simples que dá para você aplicar no seu dia a dia de correria. Agora, você ficar pegando receitas, que você tem que comprar ingredientes diferentes, coisas difíceis de achar, coisas difíceis de fazer mesmo, que vão levar um tempo. Isso daí é coisa para você fazer, mesmo que seja saudável, no seu fim de semana, no dia da sua folga. Então, deixar isso mais simples, mais básico possível, vai te ajudar no andamento desse processo. Um outro erro que é muito comum também é essa questão do exercício, né? Então, pensa que você, um corredor aí de maratona, né? Se ele corre uma maratona, sei lá, de quantos quilômetros, 40 quilômetros, tem até mais, né? Você acha que ele começou fazendo desse jeito? Não, né? Então, a pessoa, primeiro, ela vai dar uma caminhada, depois ela vai, dali uma semana, vai correr, dar uns trotezinhos, depois ela vai começar a correr um pouquinho mais, ela vai encurtar esse tempo dela, né? Vai conseguir melhorar a velocidade dela. Então, tudo vem de um começo, né? Tudo vem de uma base. Isso também é a base para você conseguir fazer. Então, você ajusta isso fazendo como? Se você vai começar hoje a fazer um exercício que você nunca fez na vida, indo no seu máximo, prometendo para você mesmo que você vai fazer sei lá quantas horas de exercício por semana, sendo que você não faz nenhuma ainda. Pode ser que na primeira semana você fique super empolgado, mas vai ficar todo quebrado também, né? Tem essa. Mas a chance que você desista disso é muito alta, porque você não tá fazendo simples primeiro. Não tem como você passar, né, como eu disse no início, adiante sem antes fazer o que é mais simples. Quando você vai aprender, um outro exemplo, um idioma. Como você entrou ali na primeira aula, você não aprendeu nem o básico, você quer sair falando inglês, sair falando espanhol. Não, primeiro você aprende as palavras, aprende a gramática, enfim, tem todos os passos até você chegar numa aula que você vai ter uma conversação. Tudo existe um procedimento. Então, se você não faz o básico nesse caso, você nunca vai conseguir falar, né? Você precisa fazer o arroz com feijão, aqui fazendo essa analogia, né? O mais simples. No emagrecimento é a mesma coisa. Se você não tá preocupada, não faz nem o básico bem feito, não tem chance de você fazer outras coisas que exigem mais de você. E as pessoas desvalorizam muito, né? Não dão atenção pro mais simples, porque querem pular essa etapa, achando que não precisa disso, isso é muito simples, isso aí não vai servir pra mim, eu já quero avançar, já quero ir pra outro nível. E não sabe que pulando isso, você pode estar lá na frente sendo prejudicado, e o que vai acontecer é que você vai ter que voltar, dar 10 passos para trás para poder começar tudo de novo. Então, não desvalorizem, não menosprezem o básico. O básico, ele precisa ser feito e ele tem que ser bem feito para que você ajuste, né, mesmo essa base e consiga fazer coisas diferentes depois, né? Coisas que exigem mais de você, que vão exigir mais esforço, que vão exigir mais dedicação do seu tempo, mas tem coisas que são muito... Eu vou falar aqui agora, né? Eu falei que ia falar de 3 coisas que você pode começar a fazer em relação a isso, em relação a ser básico, né, de coisas básicas que você pode fazer no seu dia a dia, já começa a fazer, que muitas pessoas pulam essa etapa, não fazem, achando que é bobagem, que é besteira, mas que são a base mesmo, são a estrutura ali para construir, para depois ir colocando os tijolinhos e conseguir seguir nesse processo de emagrecimento. São coisas que você não pode pular, porque se você pula, você tem prejuízo lá na frente. Coisas muito simples mesmo, vocês vão ver aqui. Então, se você tá vendo aí, Paula, seja bem-vinda. Se você tá assistindo e chegou até aqui,
no gravado, tá assistindo, chegou até esse momento aqui da live, você não se inscreveu ainda na Maratona do Emagrecimento, já aproveita. Tem o link na bio, tem o link aqui abaixo do vídeo que eu vou deixar no YouTube também, para você se inscrever. E lá você vai também poder tirar todas as dúvidas que você tiver em relação a isso. E também eu vou falar agora essas 3 coisas que eu vou falar, que são muito básicas, que toda pessoa que precisa emagrecer, que quer emagrecer, na verdade, precisa fazer para começar. Essa base, essa estrutura, 3 coisas muito simples que se você não faz, você precisa dar um checando aí se você faz. Se você não faz, você tem que começar a fazer agora. Se você não faz isso daqui, não tem nem como começar, tá? A Paula falou, me inscrevi. Eu vi lá que você se inscreveu, seja bem-vinda, tá? Eu só não sei se você entrou pro grupo do Facebook, tá? Eu mandei um e-mail para quem se inscreve, a pessoa já recebe um e-mail. Não sei se chegou já para você, acho que é um dia depois. Dependendo da hora que você se inscreveu, você ainda vai receber. Mas lá no grupo do WhatsApp também, que você entrou, tem esse link na descrição, que é o link da comunidade do Facebook. Então, por lá, a gente vai ter mais contato, tá? Então, dessas 3 coisas que eu vou falar aqui hoje, vocês também já podem começar a fazer. E aí, vai mandando foto lá que a gente vai conversando. Bom, a Paula falou, me inscrevi. Não entrou. Então, entra pelo link. Você pode entrar, se não quiser esperar o e-mail, que acho que o e-mail vem 24 horas depois que você se inscreve. Você entra no grupo do WhatsApp, na descrição do grupo tem um link do Facebook, da comunidade. Clica lá e solicita para participar, que eu vou aceitar quem estiver entrando, tá? Eu tô fazendo alguns ajustes de configuração lá ainda, mas já pode mandar que eu vou aceitar. Bom, então das 3 coisas mais básicas que você precisa começar a fazer hoje, sem reclamar, né? Se você não fizer isso, não tem como conseguir emagrecer e fazer as coisas que vão exigir, são mais difíceis e que muitas pessoas não fazem, apesar de ser coisa muito simples, tá? A primeira delas é beba água corretamente. Ah, Elana, mas isso é uma bobagem, né? Beber água é coisa besta, né? Coisa simples. Sim, beber água. E te falo por quê. Muitas vezes eu posto aqui nas stories de manhã, tô começando a postar mais, né? Antes eu postava só o meu cafezinho ali. Mas um hábito que eu tenho e que toda pessoa deveria ter é quando acordar, antes de qualquer coisa, é você tomar um copo d'água. Uns 500 meio litro de água. Se você não consegue tomar meio litro, começa com 100 ml, 200, 300, 400, até chegar em meio litro de água. Por quê, Alana? Por que tem que fazer isso? Quando você vai dormir, tá acontecendo um monte de processo no seu metabolismo, né? Então, você tá dormindo, o seu fígado tá fazendo um processo ali de detox, várias coisas estão acontecendo, né? A comida que você comeu um pouco antes de dormir, que nem é recomendado você comer muito tarde, né? Pouco antes de dormir, tem que ser bem antes. Eles exigem água. Se você não é prejudicado, né? O seu intestino não funciona bem, o seu fígado não funciona bem e várias outras funções bioquímicas dentro do seu corpo dependem de água para funcionar. Então, nesse tempo que você está dormindo e que tudo isso está funcionando, ele usou muita água. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é beber água. O intestino, ele é uma das coisas essenciais também para emagrecer. Você precisa ter um bom funcionamento do intestino por várias questões, tá? Não é só por conta da barriga. Minha barriga fica inchada porque eu quase não vou no banheiro, meu intestino não funciona bem. Isso também é importante, você precisa beber água para isso acontecer. Mas falando do processo de emagrecimento, quando você não tem um bom funcionamento do intestino, você não consegue absorver nutriente, você não consegue enviar sinal de saciedade para o seu cérebro, porque há uma comunicação entre intestino e cérebro. Então, se isso não funciona bem, você fica menos saciado, você come mais, né? Você não absorve as vitaminas, os minerais que você precisa absorver e que influenciam nas reações também metabólicas que tem dentro do seu corpo. Então, o seu intestino, ele precisa tá funcionando bem, se você aliás, para todo mundo, né? Mas se você quer emagrecer, pior ainda, ele precisa estar funcionando muito bem. Beber água é essencial para que esse processo aconteça.
a Patrícia falou. É 35 ml ou 50 por peso. Em média, de 30 a 35, tem médicos que falam até 50, mas uma média de 30 a 35 já é um ótimo valor por quilo de peso. Então, você multiplica isso pelo seu peso e vai bebendo durante o dia. Então, mas a primeira coisa, quando você abrir os olhos, né, antes de qualquer coisa que você for fazer, bebe esse copo de água bem generoso mesmo, aí de uns 500 ml, para que essas reações, para que você, reabasteça o seu corpo depois dele ter utilizado muita água para fazer todas essas reações durante a noite, tá? E aí, conforme for passando o dia, sempre é indicado você tá com uma garrafinha, né, no trabalho, se você trabalha em uma mesa, deixa sempre a garrafinha à mostra, para que você lembre de beber água. Isso também é muito individual, a questão da quantidade, é mais ou menos nessa média de 30 a 35, mas algumas pessoas podem sentir um pouco mais de sede, outras pessoas menos. A diferença é que muitas vezes, falando nisso, eu vou até beber minha água, que eu tô falando, e a garganta já tá secando. Se eu não bebesse água agora, por exemplo, seria um momento que eu tô ignorando a minha sede. Não é algo que, meu Deus, eu vou morrer se eu não beber água agora. Eu consigo continuar, terminar a live aqui sem beber a água. Só que se eu ignoro isso já é um sinal de desidratação. As pessoas acham que desidratação é só quando você tá morrendo, né? Que você não aguenta nem falar mais, e não é. Esse simples fato de secar um pouquinho a garganta e você ignorar, você já tá contribuindo para que você fique desidratado. Então, não deixa de beber água, tenha sempre a sua garrafinha, mas o mais importante mesmo, começa a fazer a partir de agora. Isso que eu falei, acordou, bebe esse copão de água antes de tomar café, antes de comer, antes de fazer qualquer coisa. Aliás, até melhor que você espere um tempo para você tomar o café mesmo em si, não jogar esse café já logo no seu estômago, logo um susto assim, logo de manhã, tá? Então, primeira coisa, beber água para que essas funções consigam funcionar perfeitamente no seu corpo, falando de intestino e de todo o resto também, né? Mas o intestino, ele é sim, muito importante no seu processo de emagrecimento. Então, cuide bem dele, tá? A segunda coisa muito básica, que você precisa fazer, se o seu desejo é emagrecer, e se você não tá fazendo, você já tá errado, é o não fique no modo Zeca Pagodinho. Eu gosto de brincar com isso, porque tem muitas pessoas que querem emagrecer e fica no Por que modo Zeca Pagodinho? Porque é o modo deixa a vida me levar, né? Então, eu quero emagrecer, eu quero fazer as coisas, só que eu não me preocupo com nada. Eu não vou, não programo ali na minha semana quando que eu vou lá comprar minhas coisas pra ter ali na minha alimentação, né? Porque o que acontece? Chega na hora do vamos ver, chega na hora de comer, cadê as coisas pra comer? Você acha que você vai lá sair de casa, né? Deixar o que você tá fazendo pra ir lá no mercado, pra ir lá na feira, pra ir lá sei lá onde, comprar o que você precisa. Você vai comer a primeira coisa que estiver na sua vista. Ou você vai pedir um delivery. E aí, nessa hora de pedir o delivery, muitas vezes você não vai pedir alguma coisa saudável. Você vai, já que eu vou pedir mesmo, então já vou, né, chutar o pau da barraca. Então, isso é muito importante. Essa noção de planejamento, eu não tô nem falando de um super planejamento, é de você só pensar em como você vai se organizar para ter as coisas que você precisa em casa, no trabalho, enfim, aonde você estiver. Para que não chegue nesse momento, você fique assim, o que eu vou fazer agora, né? O que eu vou comer agora? E aí você come a primeira coisa que vê pela frente. Então, não fique no modo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, só serve para ele. Para quem quer emagrecer, ou deixa a vida me levar, não resolve. Começa a se programar mais em questão disso, das coisas que você precisa fazer na sua alimentação. A terceira coisa que você precisa fazer, muito simples, muito básica, se você quer emagrecer e se você não tá fazendo errado, é foque em uma alimentação para dar o seu melhor. Então, quando você começa nesse processo também, em relação à alimentação, eu falei do exercício, né? Mas em relação à alimentação, muitas pessoas têm a tendência também de querer mudar tudo de uma vez. Então, ela quer fazer a dieta perfeita, da hora que acorda até a hora que vai dormir, cria muito essa expectativa e acaba se frustrando muito.
Então, se você não consegue ainda, tem pessoas que vão conseguir ser um pouco mais acelerada nisso, tá? Isso também é um pouco individual. Mas se você não consegue, o que é a maioria das pessoas, né? Você não consegue fazer várias mudanças ao mesmo tempo, se isso vai exigir muito de você, a primeira coisa que você precisa fazer é focar em uma refeição só. Isso significa que você vai sair comendo, chutando balde o dia inteiro, né? Porque você fez o café da manhã perfeito? Óbvio que não. Mas vamos supor que você escolheu o café da manhã para dar o seu melhor naquela refeição. Então, nessa refeição aqui, eu não vou falhar. Durante 15 dias, eu vou me dedicar ao máximo para fazer dessa refeição a melhor possível. As outras, eu vou tentar me adequar, mas essa daqui, ela vai sair sempre perfeita. Porque você direciona a sua energia para aquela refeição. E aí, quando você passa esses dias que você programou, que você falou que faria, você passa para uma outra. Não, então agora, a partir dessa semana, eu vou fazer o café da manhã e o almoço o melhor que eu puder. E assim você vai fazendo com todas as refeições, né? Tem pessoas, como eu falei, que vão querer fazer um pouquinho a mais e tudo bem, né? Mas o que não pode é você querer extrapolar, sendo que você se conhece, você sabe que você não consegue fazer várias mudanças ao mesmo tempo, porque você só vai se frustrar. Então, focar numa refeição só, né, de início, pelo menos uma semana, vai te dar também essa sensação de compromisso, né? Se você não consegue fazer nenhuma refeição o mais certo possível, isso é o mais básico, é o mais simples. Se você não consegue fazer nenhuma bem feita, como que você vai passar para as outras? Então, a ideia aqui do contexto é justamente essa, né? Você construir essa base para que você vá fazendo outras coisas. Então, se nem isso você está conseguindo fazer, como é que você vai fazer o resto? Então, foca em melhorar isso. A partir do momento que você viu que não, agora eu já tô legal com essa refeição aqui do café da manhã, eu não tenho mais problema com isso, eu já consigo fazer tudo tranquilamente, eu vou passar para os próximos passos, vou fazer uma outra refeição o melhor que eu puder. Então, isso ajuda a não complicar esse processo. Você, quando olha ali pro final, muitas coisas, né, que você tem que fazer, você já dá um desespero porque você acha que não vai conseguir fazer, né? A gente tem essa tendência a querer fazer as coisas que são mais simples mesmo, é do ser humano. Então, quando você olha e vê que para emagrecer você precisa fazer uma série de coisas que você não faz nada hoje, vai te dar desespero e você vai achar que isso não é para você. Então, essas 3 coisas te ajudam a você seguir nesse processo de forma muito simples, muito básica, que se você não fizer nem isso daqui, como é que você vai fazer as outras coisas? Ah, Alana, mas eu não... beber água, que besteira, né? Como eu falei. Se você não bebe nem água, se você não se compromete nem a beber o tanto de água que você precisa beber todos os dias, se você não se compromete nem quando você acorda beber um copo d'água, como é que você vai querer fazer outras coisas que são muito mais fora da sua rotina, né? Que você não tá acostumado a fazer. Gente, um copo d'água é um copo d'água. Tem gente que fala, mas eu enjoo quando bebo água, né? Bebe aos pouquinhos. Eu falei 100 ml, 200 ml, 300 ml, até você chegar em meio litro, né? Porque você precisa ter essa frequência. Isso é muito básico, seu corpo não funciona sem que você beba água. Um monte de coisa vai ser prejudicada durante seu processo de emagrecimento se você não bebe água corretamente. Por isso que isso é uma coisa muito simples, muito básica, que as pessoas ignoram, não fazem, né? Acham que é bobagem e que faz total diferença. Então, se nem isso você tá fazendo, quanto mais o resto. Então, começa por essas coisas, 3 coisinhas que eu falei. Lá na comunidade, eu vou fazer um post lá, depois para vocês colocarem as coisas que vocês já estão fazendo dessas aqui. E para vocês mandarem também, se não estiverem fazendo, quando começarem a fazer, mandar foto lá pra gente conversar. Deixa eu ver o que é a loja agora cacheada. Me frustro muito porque não consigo almoçar ou jantar dentro da dieta. É exatamente isso desse terceiro passo que eu acabei de falar. Quando você tenta fazer isso, foca em uma delas só no seu dia. Qual delas, se você já faz o café da manhã bonitinho, certinho,
esse daí já tá, né, já colocou o check lá, já fez. Se não, você tem que voltar para essa. Então, qual das refeições do dia inteiro que para você é mais fácil de você seguir? Então, é o café da manhã. Olha lá, café da manhã, ok. Então, já essa etapa já passou. Então, entre o almoço e jantar, qual dessas é mais fácil de você ajustar? Aí você tem que pensar, né? Qual dessas você acha que vai ser mais simples? Escolhe uma dessas e aí você vai determinar ali. Durante uma semana ou 2 semanas, eu vou me dedicar totalmente a essa refeição aqui, sem falhar. Vou fazer tudo bonitinho em relação a essa refeição aqui. E o resto eu vou ir levando como der. Como eu falei, não é pra, né? Então eu vou chutar o balde nas outras. Não. Mas essa daqui eu vou me dar total dedicação pra fazer o melhor que eu puder. Ó, a garganta secando de novo. Até que isso fique uma coisa natural pra você. Quando você estiver no nível igual desse aí do café da manhã, que pra você já tá tudo bem, que você já consegue fazer, aí você passa pro jantar, por exemplo. Tem pessoas que têm muito essa dificuldade do jantar, né, principalmente. Porque, ó lá, a Paula acabou de falar, o jantar, pra quem trabalha, não sei se vocês trabalham em casa, trabalham fora, mas muitas vezes as pessoas que trabalham fora, principalmente, têm essa dificuldade. Por quê? No dia a dia de trabalho, a pessoa vai, ela tem a refeição, às vezes leva comida, ou às vezes come fora, mas não tem o tempo de ficar comendo ali o tempo todo, né? Tem a rotina de trabalho. E aí, quando ela chega em casa, com todo aquele cansaço, com todo aquele estresse, às vezes, as preocupações, o que ela faz é descontar em comer. Então, provavelmente não, muitas pessoas acabam comendo mais nesse horário e acabam comendo muito mais besteira nesse horário também, porque é como se fosse um alívio do seu dia, né? Então, o dia inteiro eu passei ali presa, né, trabalhando, pensando nas minhas preocupações, me estressando. Então, a hora que eu chego em casa, 2 coisas, né? Eu tenho que ter o tempo ali de eu fazer as minhas coisas, e eu não tô disposta a fazer isso, porque meu dia foi cansativo. E também tem essa questão de descarregar, colocar essa carga toda que você teve do dia nessa refeição. E aí a solução para fazer isso é você deixar, como é um desses passos aqui, mais simples possível de você fazer uma boa refeição à noite. Então não é ficar fazendo coisas diferentes, super complicadas, é focar sempre no simples para você ter sempre ali à vista, né? Deixar isso também de uma forma mais palatável, mais gostosa de você comer, fazer um temperinho diferente. Usar essas alternativas para você não deixar que esse horário da noite, da comida, seja às vezes uma fuga, né? Não sei se é o caso, mas para muitas pessoas isso acontece. É mais difícil, é mais fácil a pessoa extrapolar à noite do que no almoço, por exemplo, se ela trabalha fora, né? E essas são questões que acabam atrapalhando bastante. Bom, meus amores, querem falar mais alguma coisa? Gostaram da live de hoje? Então, se você tá assistindo aí agora ou depois, né? Como eu sempre falo, se essa live fez algum sentido pra você, se você se identificou com alguma coisa que você viu aqui, vou te pedir 2 coisas. Compartilha com alguém que precise ouvir tudo isso que eu falei aqui hoje. E também para você entrar, participar, se inscrever na Maratona do Emagrecimento, que vai acontecer dia 12, 14 e 16 de setembro. Então, o link já tá na bio. Para quem tá assistindo no YouTube, o link já tá abaixo do vídeo aqui na descrição. Então, não deixem de participar. Eu nunca fiz uma coisa assim aqui no meu perfil. Eu já fiz parecido, mas desse jeito, entregando conteúdo, tendo comunidade, eu nunca fiz. Então, vou entregar tudo que eu puder para vocês para ajudar nesse processo de emagrecimento. Combinado? Olha lá. A Paula, o resto é bom. Live muito boa. Obrigada. Muito sentido. Já me inscrevi. Isso aí, gente. Ó, quero muita gente lá. Vamos pôr esse esquenta pra funcionar aí, que eu quero vocês participando lá da comunidade, tá bom? Um beijo pra vocês. As lives vão acontecer... as lives vão acontecer todos os dias de segunda a sexta, meio-dia e 27. Então, amanhã a gente tem um encontro aqui de novo. Não esqueçam, tá bom? E vai ficar gravada também. Vou postar na comunidade também pra ficar tudo organizadinho pra vocês
tenham o material também lá todo organizado, tá bom? Um beijo pra vocês, tenham um ótimo dia aí pela frente e a gente se vê. Beijo!